Eu tava no trânsito, dirigindo, de repente o sinal fica vermelho, eu paro. Então eu percebo, naquele momento, que eu tô vendo na minha frente um borrão branco. Tá tudo branco, feito leite. Demorou alguns segundos para a ficha cair, eu perceber que eu não tava enxergando mais. Eu tava cego. É com essa cena chocante que inicia a obra desse escritor português, filho e neto de camponeses, que nasceu em 1922 e que exerceu as funções de editor, tradutor, jornalista. Eu estou falando de José Saramago e a obra Ensaio sobre a Cegueira, essa obra muito comentada e muito bem comentada, por sinal. Foi inclusive o primeiro livro que eu li esse ano e eu não poderia ter começado de uma forma melhor. Saramago, ele me surpreendeu nesse livro e eu acho que vai ser difícil encontrar um livro que supere a magnitude e o quanto esse livro mexeu comigo. Ele foi um livro extremamente especial. Apesar de já estarmos em abril, eu acho que ainda é tempo de falar sobre ele, ele merece um vídeo só dele. Se você está assistindo esse vídeo, não leu Saramago, não leu Ensaio sobre a Cegueira, mas tem em casa, dá pausa nesse vídeo e vai ler esse livro, é sério. Bom, e é com essa cena mesmo que inicia o Ensaio sobre a Cegueira, né? Esse homem aí no trânsito se dá conta de que está cego, né? Uma cegueira branca, porque o que a gente ouve falar de cegueira é algo mais pro tom do escuro, né? Mas essa cegueira não, ela é branca. Várias pessoas querem ajudá-lo, um homem especial oferece ajuda para levá-lo para casa, ele, enfim, atordoado, ele aceita essa ajuda. Esse homem leva ele para casa, chega lá, né, deixa ele em casa e tudo, e, enfim, quando a mulher desse homem chega, ela percebe que aí eles vão se dar conta de que o cara levou o carro dele, né? Então, é só uma pitada do que o Saramago faz com a gente nesse livro, sabe? Isso tá nas primeiras páginas, não é spoiler não, tá? Mas essa cena já me fez pensar bastante sobre o ser humano, sobre as nossas atitudes, sobre o quão podres nós podemos ser. E depois desse homem, várias pessoas começam a ser contaminadas, entre aspas, por essa cegueira, tá? As autoridades tomam conhecimento disso e, como medida protetiva, né, como proteção, eles resolvem encaminhar essas pessoas que são diagnosticadas com essa cegueira para um manicômio, que era um lugar que iria comportá-los ali. Então várias pessoas vão sendo enviadas para esse manicômio e uma única mulher não é atingida por essa cegueira, né? E aí há os questionamentos do porquê dessa mulher não ser atingida. Essa mulher, ela resolve ir também para esse manicômio porque o esposo dela, né, que é um médico oftalmologista, ele foi contaminado, então ela quer ajudá-lo. Resolve mentir e fingir que também está contaminado para poder ser encaminhada para esse local. E é muito curioso que a própria personagem, ela comenta o fato da necessidade de ela ter olhos enquanto os outros não têm. Então ela tinha que ter olhos para ela e para os outros, sabe? E é muito curioso, porque essa personagem, ela tem um papel importantíssimo e durante muito tempo eu fiquei pensando, gente, mas por que essa mulher não foi contaminada? Porque a cidade inteira, aquela população toda contaminada e só essa mulher que permanece intacta. E eu percebo que essa mulher, ela é os olhos do leitor, se é que vocês me entendem, sabe? Você, leitor, enquanto acompanha a obra, você consegue ver aquela situação com seus olhos. Então, aquela mulher, ela representa o leitor, a meu ver, tá? Se vocês pensarem diferente, por favor, compartilhem comigo, mas essa foi a minha interpretação. Bom, e nesse período em que eles ficam nesse manicômio, né, eles vivem uma espécie de quarentena mesmo. As autoridades, o governo, ele manda comida, mas chega um determinado momento que a comida que eles mandam não é suficiente para aquela quantidade de gente, né? Muita gente começa a se acumular e essa mulher começa
ela tentava ajudar, mas chegou um momento que ela perdeu o controle também. Porque, enfim, imagina dezenas, centenas de pessoas em um mesmo local, sem enxergar, então aquela questão da higiene começa a ficar muito precária, né? As relações, a convivência com o outro, se a convivência com o outro já é difícil, imagina a convivência com essa quantidade de pessoas que você não conhece. E aí o Saramago, ele traz pra gente, ele propicia uma série de reflexões, né? Uma delas, por exemplo, é a questão do poder, né? Mesmo naquela situação assim, limitada, uma situação realmente lamentável que aquelas pessoas estavam inseridas, ainda assim elas buscavam poder, elas queriam ter um líder, né? A necessidade do ser humano de estar ocupando um local de prestígio, digamos assim. Então aquelas pessoas começaram a viver um campo de guerra. E nessa descrição que o Saramago fazia, aquilo ia embrulhando o meu estômago, sabe? Aquela sujeira mesmo, as atitudes das pessoas também começaram a me fazer mal. Vocês podem perceber que eu não fiz muitas marcações aqui, não sei se dá para vocês verem aqui. Porque o livro do Saramago, ele não tem frases de efeito, digamos assim, sabe? E ele fez um livro todo de peso e todo de efeito. A narrativa, ela é toda muito intensa, muito forte, a história é muito bem desenvolvida, né? O Saramago, ele consegue fazer uma descrição que você se vê naquela história, que você se vê agoniado, angustiado, sabe? É até difícil de expressar para vocês, porque foi um livro que realmente mexeu muito comigo, me fez pensar sobre o quão podre, né, é o ser humano, e às vezes mesmo em estado de degradação, ele ainda busca por status. E o Saramago, ele nos convida a refletir e a questionar sobre questões éticas, morais, né? Porque esse ambiente de caos que o Saramago propõe e que ele nos apresenta, nos mostra o quanto imperfeito nós somos e o quanto imorais nós somos. Uma situação curiosa também, em que as pessoas estão trocando de roupa, né? E elas têm pudor, elas querem trocar de roupas escondidas para que, sei lá, o outro não vê, sendo que ninguém estava vendo ali, sabe? Então a questão dos hábitos, né, e do pudor que o ser humano tem com relação ao corpo. Uma outra situação muito pontual também do livro é a questão do instinto de sobrevivência, né? Aquele momento em que os governantes mandavam uma quantidade insuficiente de comida e aquelas pessoas tinham que sobreviver, né? O instinto de sobrevivência, a luta pela vida, mas mais do que isso, né? As pessoas queriam viver, mas algumas não se preocupavam com as outras, sabe? Chegavam a ter ações primitivas mesmo, umas com as outras, sabe? E era realmente assustador. E pensar o que o ser humano é capaz para se manter vivo, do que somos capazes, do quem nós somos. Eu comecei a pensar muito nisso. Quem que é o ser humano? Cara, e quem que eu sou? Será que eu também agiria dessa forma? Quem nós podemos nos tornar diante do caos? Bom, falando um pouco da parte estética e da construção mesmo do livro, ele é todo feito em alto, ele tem um leve alto relevo aqui na capa. O Saramago, ele optou por manter a ortografia vigente em Portugal, então algumas pessoas têm um certo estranhamento ao ler o livro por perceber as palavras no português, né? Eu não encarei isso, eu não vi isso como um problema, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é interessante a gente sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar comum, experimentar uma nova escrita. A questão também que as pessoas geralmente levantam dos períodos muito longos que ele escreve. Então, por exemplo, aqui tem esse parágrafo, e olha que parágrafo gigante. É uma escrita muito peculiar, muito particular. Eu não acho que isso vá dificultar a leitura, tá? Apesar dos períodos serem muito longos, o texto, ele é bem harmonioso, então ele tem uma sequência muito gostosa de se ler. E bom, eu queria ler para vocês um trecho inclusive que está na página 310, que é a última página. E não é spoiler da história, mas se ainda assim você ficar receoso e não quiser assistir, pula aí 10, 15 minutos,
tá? Para você continuar vendo o vídeo. O trecho diz o seguinte: queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Então aquela velha história, né? O pior analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Então às vezes nós possuímos a visão perfeita, digamos assim, mas não conseguimos enxergar o outro, não conseguimos enxergar a nossa sociedade com outros olhos. O Saramago, ele mostra um ser humano em uma realidade nua, crua, e ele vomita na sua cara aquilo. Gravar esse vídeo, gente, vamos fazer o telefone toca. Comecei a gravar, não gravou, terminei de falar tudo de novo, não sei mais onde eu parei. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos 10% do quão formidável, do quão incrível é esse livro. Deixem aí nos comentários se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. Comentem um pouco sobre a leitura que vocês fazem desse livro. E não esqueçam de avaliar. Um beijo e até a próxima. Tchau!